Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira, nesta casa de orações, nesta casa de luz. Então, esta noite, nós estaremos recebendo o nosso companheiro, o nosso amigo, Eric Gabriel, que vai explanar para vocês, vai fazer a abertura dos trabalhos, dando início, assim, né, à nossa tranquilidade, à nossa paz. Então, que possamos ouvir com muita atenção, levar esses entendimentos ao nosso coração e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Então, eu peço a todos que fiquem tranquilos, serenos, fazendo uma prece espiritual em sua mente e, ao mesmo tempo, prestando muita atenção em tudo que for dito esta noite. E para abrir os nossos trabalhos também, faremos a prece inicial. Vou chamar a nossa irmã Jo. Por favor, Jo. Vamos acalmar nossas mentes, fechar nossos olhos, respirar fundo, elevar nosso pensamento à espiritualidade, ao nosso Pai Celeste, ao nosso irmão Jesus Cristo, aos nossos irmãos espirituais que convivem conosco, que trabalham nessa casa, para que eles, enquanto ouvimos a palestra, nos ajudem a absorver a palavra que vamos receber, para que possamos, aos poucos, incluí-la em nossas vidas, para que ela não fique só na nossa mente, ou que passe pelos nossos ouvidos, sem entrar em nosso coração. Assim seja. Boa noite a todos. Bom, hoje a gente escolheu uma temática um pouco... Pode tirar, Sil? Então, vamos tirar. Ficou mais fácil assim, gente? Dá para ouvir melhor agora? Então, tá bom. Hoje nós escolhemos uma temática que é importante da gente comentar, né, conversar um pouco sobre ela, e faz parte de algumas reflexões que a gente vem fazendo ao decorrer dos nossos dias. Né? Já faz algum tempinho que a gente vem fazendo reflexões desse tipo e vem encontrando coisas que falem a esse respeito. Né? Hoje nós vamos tentar falar um pouquinho sobre a lei de amor. Né? Pode parecer muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito complexa. Então, vou começar a nossa conversa da noite deixando uma pergunta para a gente, para que nós tentemos respondê-la durante a nossa conversa dessa noite. Né? Então, a pergunta é a seguinte: o amor pode acabar? Isso é uma pergunta que pode ficar muito na reflexão para a gente nesse momento, e a gente vai trazendo algumas coisas referente a isso. Existem muitos estudos que trabalham, né, a questão do amor, sejam eles estudos científicos, sejam eles estudos dentro da doutrina, e, basicamente, todos dizem a mesma coisa, né, que o amor gera reações fisiológicas nas pessoas. Basicamente é isso. E, para os apaixonados de plantão, brincadeiras à parte, mas todos nós fomos enganados, tá? Porque dizem que quem se apaixona é o cérebro e não o coração. Então, a gente se apaixona pela cabeça. Enfim, faz parte. Mas, em todo caso, brincadeiras à parte, a gente vem falando um pouco sobre isso. Né? E, algum tempo atrás, a filosofia também trouxe algumas discussões a respeito do amor, falando sobre relacionamentos fluidos, né? Liberdade fluida, enfim. Tem um filósofo que escreveu 3 livros específicos e um deles falava justamente sobre a questão de relações fluidas. Né? Por que que hoje tudo é muito fluido? Por que que temos contato com relações amorosas cada vez mais fluidas, cada vez mais rasas, de certa forma? Né? E ele envolve todo esse livro nessa discussão. Mas, discussões à parte disso, a gente vai voltar um pouquinho agora para o tema inicial, falando sobre lei de amor. Então,
basicamente, se a gente for procurar o que é amor, nós vamos encontrar a seguinte definição, que é uma forte afeição por outra pessoa. Basicamente, se a gente for procurar a definição no dicionário, está lá. Forte atração por outra pessoa. Forte afeição, perdão, por outra pessoa. E aí a gente entra numa outra discussão. O que seria afeição? Um dos primeiros contatos dos seres humanos, quando ainda bebê, né, para quem estuda desenvolvimento humano, psicologicamente falando, um dos primeiros sentimentos que o bebê tem contato é com o afeto, né, o desprendimento de afeto. E aí, o que seria esse afeto, né? É esse cuidado com a outra pessoa, é esse prestar atenção naquilo que a criança quer, é desenvolver esse contato mais específico com essa criança. Afeto é tudo isso e é mais um pouco, né? Afeto a gente pode colocar como dedicação ao outro, né? Então, o que é amor? Uma forte afeição por outra pessoa. O próprio nome já fala, né? É dedicar-se a uma outra pessoa. Ter uma dedicação por uma outra pessoa. Colocar-se em contato e sentimento com essa outra pessoa. E o que é lei? Lei é uma regra categórica. E é interessante como o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz este nome, lei de amor, lá no capítulo, né, que fala sobre isso, que é amai-vos uns aos outros. E aí ele vai trazer. E aí a gente tem a explicação já no próprio nome. Por que lei de amor? Porque é uma regra categórica que nós temos afeição por outra, uma forte afeição por outra pessoa. E veja, ele diz afeição. Em nenhum momento ele diz simpatia, em nenhum momento ele diz desprendimento. Ele diz desprendimento, mas não um desprendimento de desprender-se da sua vida em prol da vivência do outro. Ele fala de desprendimento em afeição, mas desprender parte de você para esse outro, para esse contato com o outro. Então, é uma regra categórica, né? Sentir afeição por outra pessoa. Isso está lá. Já começa aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos dizendo, bora lá sentir uma afeição por outra pessoa. Mas, além disso tudo, é importante que a gente pense o seguinte, né? O que é amor para nós neste momento e como que a gente vê esse amor atualmente? Aí a gente vai entrar, né, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, para a psicologia, a gente vai ver assim, mas existem pessoas que começam a se relacionar, dali 2 meses já estão noivos, dali 6 meses estão casando e não sei o quê, e depois de um tempo termina. Isso é uma relação de amor? Nós não vamos entrar nessa discussão entre a relação de um e outro. Mas sim, pode ser. Ele é algo muito raso? Pode ser que sim, pode ser que não. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que os nossos contatos na vida material estão ligados primeiramente a experiências de vidas passadas e contatos que nós também tivemos no plano espiritual. Então, intensidades e vivências amorosas, né, se é muito rápido, se é muito devagar, se a gente acha que é fraco demais ou não, não cabe a nós saber em relação aos outros. Mas são experiências de amores válidas. É isso que importa. Né? São experiências de amor válidas. Como a experiência de amor de uma mãe por um filho, de alguém por um animal de estimação, né, de um pai para com um filho também, de um casal, num relacionamento duradouro. São experiências de amor válidas. E aí, o Evangelho vai trazer, junto da lei de amor, no item 9, um trechinho do que eu trouxe numa última conversa que eu vim aqui, falando sobre a questão dos nossos instintos. Eu achei bem interessante separar esse trecho, porque ele tem algumas palavras características para a gente pensar um pouquinho. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo,
mas deste sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ou seja, nós começamos a nossa jornada evolutiva através dos nossos instintos. Passamos por um estágio de sensações. E depois passamos por um novo estágio de sentimentos. E dentro de todos esses sentimentos, nós temos o amor. E aí, um amor intenso, um amor vivido, um amor sentido. É isso que ele fala de ser o ponto-chave desses sentimentos. Né? O ponto delicado. Por que é um ponto-chave, mas também é um ponto delicado o amor? Porque aí a gente volta nas perguntas iniciais, né? Se o amor pode acabar, como que nós vemos o amor e o que é o amor para a gente. Por isso ele é um ponto extremamente delicado. Mas, a par disso, ele coloca algumas expressões, algumas palavras chaves nesse trecho, que eu acho importante que a gente pense um pouquinho. Ele vai começar assim, né? Falando que nós só somos instintos, depois ele diz assim, mas avançado e corrompido só tem sensações. O que ele quer dizer com avançado e corrompido? Por que ele usa especificamente esses termos? Avançado porque ele quer dizer que nós já somos pessoas que somos mais evoluídas. Né? Nós trazemos conosco outras construções baseadas no que a gente já vivenciou, ou seja, a proposta da nossa reencarnação é a nossa evolução. Então, ou seja, começamos com os nossos instintos, evoluímos um pouquinho, passamos a sentir sensações. Mas quando a gente escuta uma palavra corrompido, a gente observa essa palavra, às vezes, com um teor um pouco pejorativo, de certa forma. Porque a gente pensa em algo corrompido, a gente pensa em algo ruim. Né? Nós pensamos em algo ruim. Ah, mas aquela pessoa, um sistema está corrompido. Pronto, estragou o sistema. De certa forma, quando a gente está corrompido e a gente passa a ter sensações, o sistema está meio estragadinho mesmo, né? Porque ele não é o mesmo, não está funcionando da mesma forma. Então, ele está corrompido. Mas quando ele fala esse termo, avançado e corrompido, ele quer dizer o quê? Você está corrompido porque você já experimentou e experienciou coisas diferentes. Você sente que dentro de você há algo diferente. De certa forma, as sensações que você tem, esses instintos que você possui, foram corrompidos, de certa forma, a te mostrar outras coisas. Quando nós agimos por instinto, nós agimos no impulso. Né? É o famoso bateu, levou. Né? Quando nós já estamos na fase das sensações, nós passamos a perceber as coisas através dos nossos sentidos. Tato, olfato, paladar. Então, a gente começa a perceber as coisas de certa forma. E é isso que ele quer dizer. Então, nós nos corrompemos de certa forma. Foram corrompidos os nossos instintos e eles estão começando a ser trabalhados e tornando-se sensações. Depois disso, ele fala instruído e purificado. Tem sentimentos. Ou seja, eu agia pelo meu impulso, eu fui corrompido e passei a agir pelas minhas sensações, pelas minhas percepções. Mas eu fui aprendendo que existiam outras formas de agir. Fui me instruindo. E purificado por quê? Porque consta lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, que todos nós, em algum momento da nossa encarnação, seremos espíritos puros. E os espíritos puros são purificados. Ah, vá. E como eles são purificados, eles vêm com essa ideia do sentimento pelo sentimento. O que eu quero dizer quando eu falo sentimento pelo sentimento? O sentimento pela expressão do ser sentimento, única e exclusivamente. Então, quando nós estamos mais instruídos e purificados, nós já entendemos o sentido do que é sentimento, nós entendemos o sentido do que é o amor, e nós conseguimos, de certa forma, purificar as más tendências anteriores. O bateu, levou.
as percepções rasas do que a vida quer nos mostrar. Nós já sentimos com mais profundidade aquilo que vem para nós. Por isso ele usa o termo instruído e purificado. Porque, como eu disse antes, as sensações são estímulos externos que produzem uma reação específica. Ou seja, quando eu estou lá cozinhando e eu ponho a mão na chapa e eu queimo a minha mão, eu vou tirar a minha mão. Isso a gente chama de arco reflexo, mas nós temos uma sensação uma sensação de calor nas mãos, por isso que a gente retira a mão. É um estímulo externo que faz com que nós tenhamos uma reação específica. E quando nós estamos saindo dos nossos instintos e passando para as nossas sensações, nós vamos tendo estímulos externos que vão causando em nós reações específicas. Bom, de certa forma, quando a gente fala de lei de amor, nós também estamos envolvendo a questão de justiça divina. Justiça divina ligada diretamente ao propósito da nossa reencarnação. Porque, como diz o próprio Jesus Cristo, os 2 maiores mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas, quando a gente fala sobre isso, né, nós estamos falando sobre amor, estamos falando sobre reencarnação, nós também temos que lembrar que a reencarnação é uma proposta de expiação e de aprimoramento progressivo da humanidade, como diz lá no Livro dos Espíritos. Essa é a finalidade da nossa reencarnação. Por que é uma expiação? Se nós olharmos lá no Livro dos Espíritos também, nós vamos encontrar que o corpo material é algo que prende o nosso espírito e faz com que ele vivencie coisas diferentes do que ele estava habituado no plano espiritual. Então, a reencarnação por si só é uma expiação, é um teste, de certa forma, para o nosso espírito. E aí, aprimoramento progressivo da humanidade. Conforme nós vamos reencarnando, nós vamos passando por todos aqueles estágios que eu comentei anteriormente, nós vamos vivenciando a vida de uma forma diferente e vamos progredindo sempre, até que nós cheguemos lá nos nossos espíritos puros. E aí, aqui no item 9, ainda, né, do amar ao próximo como a si mesmo, quando a gente fala de lei de amor, o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuis, no fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Ou seja, o que ele vai dizer aqui? Que o amor é possível nas mais diversas formas. Nós podemos observar grandes nomes da história, por exemplo, que tinham amor de certa forma, mas não era expresso de uma forma que nós estamos habituados. Por isso que ele diz aqui, né, que o homem mais vil, o homem mais abjeto, né, e o mais criminoso tem por alguma coisa essa afeição, por alguma coisa ou por alguém específico. Essa afeição. E aí, isso nos traz um outro questionamento importante. Qual o limite do nosso próximo? Que é uma pergunta que o Evangelho também vai nos fazer. Qual que é o limite do nosso próximo? Porque a gente sempre tem, né? Amar o próximo como a si mesmo. Tem uma outra discussão que envolve essa pequena frase, mas a gente deixa para outro dia. Mas a questão é, qual que é o limite do nosso próximo? Até onde vai? O próximo é alguém que é próximo meu, alguém que convive comigo, alguém que está na minha casa, alguém que eu falo todo dia, alguém que eu trabalho. São todos próximos. Sim, são todos próximos. Mas a gente para no limite do próximo aí? Quando Jesus estava
para ser crucificado? Que Maria estava com ele e João também estava? Ele diz a seguinte frase para João e para Maria: João, eis aqui a tua mãe, Maria, eis aqui o teu filho. Na verdade, ele não usa Maria, ele usa mulher, mas tudo bem. Não vem ao caso agora no momento. E aí, o que isso quer dizer? O seu próximo está para além das pessoas com as quais você convive. Todos no planeta, na humanidade, são nossos próximos. E o limite do nosso próximo é, por que não, toda a humanidade. Bom, quando a gente traz, né, esse limite do próximo também, é importante dizer, né, que a expressão do amor também se dá dentro dos nossos planetas, né, dentro do nosso planeta, da nossa humanidade, do nosso universo, porque o nosso planeta, ele está destinado a um progresso próximo por sua transformação social. Isso já também é dito lá no Livro dos Espíritos, que em algum momento a humanidade vai parar de batalhar entre si, porque ela vai entender que o amor é mais forte do que qualquer batalha que se possa enfrentar e vai passar a ver as pessoas como iguais. Vai demorar um pouquinho? Provavelmente. A gente só tem 4,5 bilhões de anos, gente. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Faz parte da nossa existência. Então, quando a gente fala sobre isso, né, quando a gente observa que ele fala, né, o próprio Evangelho, lá quando ele foi escrito, em 1800 e tralalá, ele já fala, o planeta está passando por um processo de transformação social e ele vai progredir com esse processo. E aí a gente observa, né, nós somos um planeta de provas e expiações em transição para um planeta de regeneração. Mas nós estamos em transição como? Também vale a pena pensar sobre isso, né? Porque nós temos que ir transitando, né, nessa mudança, desde as nossas mentes até os nossos corações. Nós também fazemos parte dessa transformação do planeta. E aí, o que a lei de amor quer dizer para a gente, no fim das contas? Ela quer dizer para a gente que ela significa um aperfeiçoamento moral e que ela é uma das coisas que possibilitam a nossa felicidade durante a vida terrestre. E ainda tentando responder a nossa pergunta lá do início da nossa conversa, o que é amar? O que é amor? E aí o Evangelho vai nos dizer que amar é ser leal, é ser probo, honesto, honrado, é ser consciencioso, ou seja, é ser meticuloso, é perceber as mínimas ocorrências que estão destinadas ao nosso desprendimento de amar. É ser honrado, é ser honesto, isso envolve sinceridade, isso envolve dizer, não é interessante isso. Amar não é só nós chegarmos e desprendermos de nós mesmos para que o outro fique satisfeito. Não. Nós também temos que estar satisfeitos e também oferecer ao outro a oportunidade de crescer conosco nas determinadas formas. Isso também é amor. Além disso, amar também é procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem os vossos irmãos. Ou seja, é doar parte de nós, parte desse sentimento que a gente está aprendendo a observar para o outro também, para ajudar que o outro se sinta bem, se sinta acalentado. Não é resolver o problema do outro, mas é apoiá-lo nas necessidades, na resolução dos seus problemas. E também é encarar a grande família humana como sua. Ou seja, né, é observar que nós temos uma família humana e que ela, na Terra,
faz parte de todos nós. Para a gente já ir finalizando, eu acho importante que a gente sempre lembre, né, quando a gente pensar se o amor tem limite, se o amor termina, de um trecho de uma epístola de Paulo de Tarso, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 8 a 10, aonde ele fala um pouquinho sobre o que é o amor. Não só Paulo de Tarso, mas muitos outros escritores tentaram definir o amor por muito tempo e, no fim das contas, acabou-se por não conseguir se definir de fato o que é amor. Porque acabou-se por perceber que amor não existe uma definição específica, mas existe um sentir e um compartilhar de sentir a respeito desse amor. E é o que a lei de amor vai nos dizer no Evangelho. Mas nesse trecho da carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade e não ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo paciência, desaparecerá. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando a gente começar a observar este sentimento em toda a sua essência, em todo o seu cerne, em todo o seu contato, vai ser de uma forma extremamente natural, e nós vamos até nos chocar com isso, mas nós vamos começar a perceber que as vivências vão se tornar cada vez mais interessantes. Porque não é porque o amor tudo suporta, que ele também não vai se colocar. É possível suportar. E quando ele quer dizer suporta, ele quer dizer, eu aceito o outro como ele é, mas eu não posso deixar que o outro me impeça de ser quem eu sou. É ter este equilíbrio, é ter este discernimento, porque amar é isso também. E aí, vem o nosso querido amigo, que completaria esse ano mais de 100 anos, Francisco Cândido Xavier, e nos traz uma mensagem maravilhosa a respeito do que é o amor, para a gente encerrar a nossa conversa e, de fato, tentar responder a pergunta inicial, se o amor tem fim. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúmes é o amor que se desvaira. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. E, finalmente, o ódio, que pensais ser a antítese do amor. Não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente.
Nós sentimos e temos amor ao nosso redor em todas as nossas vivências, em todas as formas que nós nem pensamos que ela exista. Até mesmo no ódio, como diz Chico Xavier. Então, quando a gente falar sobre lei de amor, ou quando a gente pensar em amor daqui para frente, que a gente possa se lembrar dessas palavras do Evangelho. Que a lei de amor não envolve só a mim, mas envolve a mim e a todos, a toda a humanidade que me circunda. Porque o amor, ele se expande e ele está presente em tudo. O convite à casa nos feito, a gente agradece. Esperamos estar juntos numa próxima oportunidade. Que assim seja.